Olá, primeiro é um prazer tê-lo aqui. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre os 3 pilares de uma corrida sem dor e do método que eu estou lançando, que é o Corredor Sem Dor, um curso que vai ajudar bastante para você que sente algum desconforto, algum incômodo nas suas corridas, tá? Mas antes mesmo da gente entender o que são esses 3 pilares, a gente precisa fazer uma pergunta para si mesmo. E a pergunta é, por que as lesões acontecem, tá? Ou seja, o que está por trás dessas dores, desses desconfortos, o que levam um corredor a ter um índice alto tão grande de lesão. Hoje a gente tem alguns dados de cada 2 corredores que iniciam uma corrida, no prazo de 6 meses, pelo menos um vai se machucar. A gente tem até outros dados, até mais assustadores como esse, com um nível de 74% dos corredores têm alguma lesão no prazo de 1 ano. Ou seja, por que tanto problema em um esporte, em um movimento que a princípio seria um movimento natural do ser humano? Correr não é um movimento, não é uma técnica aprendida. Na verdade, você vai desenvolvendo ao longo do seu desenvolvimento motor. Então, uma criança, ela vai nascer, ela vai arrastar, ela vai depois engatinhar, vai começar a sentar, vai caminhar e depois vai correr. Ou seja, é um processo natural do ser humano, mas que quando a gente começa a correr hoje, nos dias de hoje, na vida adulta ou mais jovem, seja qualquer nível, as pessoas tendem a desenvolver lesões com muita facilidade. Então a gente vai aprender um pouquinho disso aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu quero que vocês entendam quais são as primeiras causas das lesões, tá? Então aqui eu ranqueei aquelas que são as mais importantes para que você tenha atenção sobre elas, tá bom? A primeira, volume de treino. Então, a partir do momento que você começa a correr, seja com planilha ou de repente você que é um corredor recreacional e acaba saindo para fazer uma corrida, esse volume é importante que você tenha a quantidade e o nível de evolução de forma gradativa. Se você tiver um volume muito alto de corrida, você está aumentando a sua chance de ter lesões, tá? Se a gente imaginar que a cada passo que você dá e que numa corrida, uma velocidade média de 10 km por hora, você chega a dar 800 passos por minuto. Se a gente imaginar que cada passo, em função do movimento, você tem quase 3 vezes o seu peso, imaginando que você pesa 60 quilos, ou seja, cada passo que você dá é colocado um impacto sobre você numa força de mais ou menos 180 quilos, tá? Ou seja, você acaba tendo uma carga ali muito aumentada. Então, volumes maiores tendem a ter cargas maiores durante a corrida. Pode parecer lógico, mas às vezes a sua lesão tem como isso aqui como fator principal, tá bom? Segundo, intensidade do treino. O volume a gente está falando de distância, intensidade está falando de potência, de intensidade que você coloca quando, por exemplo, você começa a aumentar a velocidade com o objetivo de diminuir o seu pace, ou de repente dentro de um treino de evolução de corrida como treinos intervalados, fartlek, onde você começa a colocar uma intensidade maior, isso também pode aumentar a chance, ou seja, as cargas vão aumentar e isso vai aumentar a chance de você desenvolver uma possível lesão, tá? Lesões prévias. A partir do momento que você desenvolve uma lesão, existe uma incidência maior estatística de que aquela lesão vai atrapalhar em outros, depois a gente vai entender um pouquinho disso, ou até que você possa desenvolver aquela lesão um pouquinho mais na frente, tá? Então também é um problema. Bom, desequilíbrio muscular. Se você tiver, de repente, músculos que estão sendo trabalhados e requisitados de forma desequilibrada, por exemplo, se você fica muito tempo sentado em determinada posição, você está fazendo com que determinados músculos fiquem ativos e outros sem nenhum trabalho. Então esse desequilíbrio em, por exemplo, ter músculos do core fracos porque você fica muito tempo sentado é um problema. E você acaba tendo outras áreas de sobrecarga porque vão fazer força compensando aquele movimento que você pode fazer. Ou seja, esse desequilíbrio também pode ser um problema para a gente desenvolver lesões, tá? Déficit de controle neuromotor. Se você já correu e já se cansou, pensa um pouquinho na fadiga que você estava durante a corrida e a fadiga leva a que você tenha um déficit natural de controle do movimento. Então, se a gente não desenvolver essa parte do controle do movimento, e que é bem perceptível quando você está cansado, né, com a fadiga, o movimento já não sai com a mesma destreza, com a mesma qualidade de antes. Isso é uma falta, e você tendo isso não fadigado é um grande problema, tá? E isso é bem comum. Às vezes a gente pede um corredor para que faça um movimento, por exemplo, um agachamento unilateral, e ele não consegue fazer aquele movimento, ele fica o tempo todo desequilibrando e não consegue manter a contração muscular. Isso é o déficit de controle neuromotor, tá? E por último aqui, a biomecânica da corrida, ou seja, é a hora que você como corredor e
no ambiente que você está correndo, você vai fazer aquela corrida ali e aquele biomecânico, aquele movimento que produz a sua corrida pode ser gerar sobrecargas muito grandes ou não. Por exemplo, existe um movimento chamado oscilação vertical. Quando você corre, você faz um movimento para cima e para baixo. Se esse movimento estiver muito aumentado, ou seja, você está fazendo saltos muito grandes para cima e o objetivo da corrida é correr para frente, você está gerando ali um esforço desnecessário nessa oscilação e quanto mais você sobe, maior vai ser o seu impacto. E existem estratégias e formas que a gente vai aprender no curso que você pode diminuir isso e ganhar uma melhor eficiência e uma sobrecarga menor. Então é bastante interessante. Então a biomecânica é um fator fundamental para que você tenha sobrecargas menores e que possa correr sem lesões e sem dor. Tá bom? Vamos prosseguir. Uma coisa que corredor adora fazer. Então se você é corredor, eu tenho certeza que você já pecou nisso aqui. Pular etapa, tá? Corredor adora fazer uma progressão sem muito limiar, sem muitas variáveis ali que possa levar isso de uma forma mais didática e até mais perceptiva de quando ele pode evoluir. E o que o corredor acaba pegando como única resposta de evolução? A sua parte cardiovascular. Então, eu tenho certeza absoluta que se você pensou assim, quando você começou a correr 2 km já era bastante difícil, você ficava ofegante ali e não conseguia progredir. Uma semana você correndo, uma semana depois, 2 semanas depois, você já corria os 2 e mais 2. Tá? Ou seja, a sua parte cardiovascular foi entendendo a necessidade que você tinha ao longo do tempo ali e foi se condicionando e você foi conseguindo aumentar as distâncias. Porém, tem um grande problema nisso. A sua parte cardiovascular, ela se adapta de forma muito rápida, tá? Agora, a sua parte musculoesquelética, as suas articulações, os seus músculos, os seus tendões, seus ligamentos, eles precisam de mais tempo para se adaptar. Então, levar o fôlego, a sua condição de conseguir correr 5 km, não quer dizer que você consiga correr 10 km. De repente, os seus ligamentos e seus tendões já estão sendo sobrecarregados a partir do quilômetro 4, mas você insiste e vai aumentando porque você tem condição. Então é importante que você saiba disso, que nem sempre ter fôlego para correr essa distância te dá a capacidade de correr essa distância. E é o que acontece então quando você tem um fôlego bom, que você consegue progredir, mas de repente não tem os músculos, os tendões e ligamentos preparados para isso. O que vai acontecer? Uma sobrecarga, tá? Que é mais ou menos o que acontece aqui, ó. Se você tiver uma carga onde você tem a sua capacidade de absorver cargas nesse nível, não adianta você colocar uma carga maior, porque isso vai gerar um desequilíbrio. Você pode até conseguir durante um tempo, mas depois você vai aumentar a sua chance de desenvolver lesões exatamente porque você não consegue absorver as cargas que a corrida impõe sobre você. E as estratégias que a gente tem são os 3 pilares que daqui a pouco eu vou descrever para vocês, onde a gente pode até colocar uma carga no tempo certo, maior, mas o importante é que você entenda que existe uma balança, que eu chamo de balança do corredor, que é onde tem aqui a sua capacidade e aqui tem as cargas da corrida, tá? Se essa balança pender para o lado errado, o que vai acontecer? Vai haver uma sobrecarga e a sua capacidade não vai ser suficiente de absorver essa demanda e depois que você tiver uma sobrecarga, você vai entrar num ciclo muito interessante, onde a maioria dos corredores que eu atendo estão dentro desse ciclo aqui. Então, se você é um corredor que está vendo esse vídeo, está se interessando por esse assunto, é bem provável que você tenha algum desconforto. E é bem provável também que esse início aqui, essa balança que já aconteceu com você e você agora está num ciclo vicioso onde a gente tem uma sobrecarga inicialmente como um gatilho que inicia o problema, mas que depois vai levar a uma lesão, um processo inflamatório que no início era agudo, né? Um processo inflamatório de uma sobrecarga já é um processo agudo, depois um processo de inflamação crônica, onde você passa de 3 a 4 semanas com essa queixa, com a sua dor ou desconforto. Vai gerar também uma perda de mobilidade, porque aí as suas articulações com o objetivo de te proteger vão começar a ficar mais rígidas, tentando fazer com que o movimento seja mais contido, tá? Isso vai levar também a uma deficiência do que? Geral do seu movimento. A sua biomecânica, de repente, que era favorável, passa agora a não ser mais porque ela não está trabalhando na sua condição normal. E depois você vai gerar um desequilíbrio muscular, que vai gerar uma sobrecarga em outra articulação
e aí você entra nesse ciclo aqui, às vezes você até começa a melhorar de uma lesão, mas daqui a pouco outra aparece e começa a te incomodar. Por quê? Você gerou um processo compensatório, tá? Você estava com uma lesão, por exemplo, na articulação do tornozelo, e aí você mudou um pouquinho a sua biomecânica, porém você começou a sobrecarregar o quadril. E aí você vai trocando lesões em função desse ciclo aqui. Então, nosso objetivo com o Corredor Sem Dor, com esse programa, é que você possa quebrar esse ciclo, sair disso aqui, aumentar a sua capacidade, fazer com que sua balança seja mais favorável e aí sim a gente entender o seguinte: será que você está preparado para essa carga de treinamento? Será que você consegue, dentro das cargas que a corrida está colocando sobre você, absorver essas cargas? Ou você está dentro daquele ciclo lá que eu acabei de falar? Essa é a pergunta, tá? E qual que é a resposta, qual que é a solução disso então? Aí que nós vamos entrar aqui nos 3 pilares do Corredor Sem Dor, tá? Qual que é o primeiro pilar? Consciência. Você precisa ter uma consciência corporal, você precisa ter uma percepção de movimento que vai ajudar você nesse processo todo, tá? A segunda é a sua capacidade física, aonde no programa a gente vai ver exercícios específicos que vão fazer, relacionados à corrida, que vão fazer com que você aumente a sua capacidade, tá bom? E também a sua biomecânica, que a gente melhore a sua eficiência dentro dessa biomecânica da corrida que você tem, tá bom? Vamos falar um pouquinho mais agora desses 3 aqui separadamente. Bom, falando agora sobre cada um dos 3 pilares. O primeiro pilar, consciência. Então, quando você está correndo, a gente tem um input aqui no cérebro, ou seja, cada vez que você faz uma pisada, aquilo vai gerar informações que o seu cérebro vai processar e gerar uma resposta. Então, é um input que vai gerar um processamento no seu cérebro em relação àquele movimento, as cargas e tudo que está acontecendo ali em volta em relação ao ambiente e você, e vai gerar uma resposta de movimento, tá? A cada passo que você fizer, isso vai acontecer. Então, se você não tiver uma percepção de movimento boa, uma consciência corporal, se você não tiver uma consciência postural aprimorada, com exercícios que estimulem você a favorecer e a entender esse processo, você vai ter problemas, tá? A sua coordenação de movimento e o seu equilíbrio, eles têm que estar todos aqui em dia para que você consiga ter respostas rápidas a, por exemplo, mudanças de relevo, porque você pode fazer ser um corredor de montanha, por exemplo. Isso aqui é fundamental na sua corrida. É importante que você entenda todo esse processo, tá? Bom, o segundo pilar, a sua capacidade física, tá? A gente está falando aqui de especificidade. Eu atendo vários corredores que se consideram fortes, que fazem musculação ou fazem atividades onde se consideram fortes, porém a gente esqueceu que existe uma coisa chamada especificidade. Se você conhece os meus exercícios no Instagram, você viu que eu nunca trabalhei com nenhum aparelho. A maioria dos exercícios eu faço com elástico ou com peso corporal, mas dentro de padrões de movimentos ligados à corrida, dentro de movimentos que vão buscar fortalecer estruturas como músculos, ligamentos, tendões, exatamente que são requisitados na corrida, nesse período, tá? Então é importante que a gente entenda exatamente isso. A especificidade é uma variável muito importante, tá? Vamos falar agora também da força. É fundamental. Se você não tiver força para gerar uma potência, para absorver uma carga, você vai ter problemas. Se você não tiver mobilidade é a capacidade da sua articulação de movimentar com uma amplitude sem restrição. Fundamental. Se você tiver com um joelho rígido, ele vai gerar uma compensação ou para cima, que pode ser no seu quadril, ou para baixo, que pode ser no tornozelo ou no seu pé. Então é importante que você tenha articulações livres para que se movimentam com bastante facilidade. E claro, uma reeducação da dor, onde você, aumentando a capacidade, você vai ter também uma redução da dor como consequência de todo esse processo. Aqui no terceiro pilar, a gente vai falar sobre a biomecânica da corrida, ou seja, o seu movimento, o movimento que você tem de corrida. Muitas pessoas, gente, acham que para melhorar a corrida eles têm que ver outras pessoas que correm melhor que elas, ou profissionais que têm corridas fantásticas, maravilhosas e repetir aquele movimento em você. Eu já fiz aqui mais de 1.500 avaliações e eu posso afirmar para você que eu vi mais de 1.500 tipos de corrida. Então a sua corrida ela é individual. Não tem como você pegar alguma coisa, um movimento de alguém e tentar reproduzir em você com o objetivo que isso melhore a sua eficiência. Mas a gente tem estratégias como objetivo de fazer com que a sua corrida seja mais eficiente, como por exemplo usar a cadência.
A cadência é a sua taxa de passo, é a quantidade de passos que você dá por minuto. E a gente sabe hoje, a gente tem vários estudos científicos que provam que a partir do momento que você tem uma progressão, um aumento de 5% ou de 10% da sua cadência, você tende a ter algumas melhorias com isso, como por exemplo, tem menos impacto, tem uma menor sobrecarga articular, tem uma menor demanda muscular através da cadência, ou seja, aumentando a quantidade de passos, você pode ter esse ganho dentro da sua biomecânica. No curso eu vou ensinar passo a passo como é que você pode melhorar a sua cadência e fazer com que você tenha todas essas variáveis aqui menor e isso fazendo com que você... para que você tenha todas essas variáveis aqui com uma menor intensidade. Diminui, por exemplo, o seu impacto dentro de um ajuste pequeno que seria a cadência. Então a gente vai fazer um retreinamento, onde eu vou pegar você, pegar na sua mão, e a gente vai fazer um retreinamento durante 3 semanas com o objetivo de adaptar a sua corrida a ter essas variáveis com menos intensidade. E claro, fazer com que a sua corrida seja muito mais eficiente. Tá? São respostas diárias que eu tenho aqui de pessoas que eu atendo e que tem uma mudança muito grande dentro da sua biomecânica, não só para correr sem dor, para ter menos lesões, mas também para ter uma performance melhor. E isso é muito interessante, tá? Bom, então o objetivo do curso, ao final dessas 5 semanas, que é o tempo de curso onde a gente vai fazer o programa de consciência corporal, o programa de exercícios e o retreinamento da corrida, o retreinamento da biomecânica, a gente vai ter no final o quê? Uma balança mais equilibrada, onde a sua capacidade vai suprir as cargas que a corrida impõe. O que é mais legal de todo o curso? É que a partir do momento que eu consigo aumentar a sua capacidade física com os exercícios e eu consigo diminuir a sua sobrecarga na biomecânica da corrida, eu estou favorecendo com que essa biomecânica, com que toda essa balança esteja muito mais equilibrada, até de forma favorável, onde a sua capacidade vai ser maior e você pode aumentar a demanda sem problema. Grande parte dos corredores pecam exatamente em, às vezes, entrar em apenas um daqueles 3 pilares. Então, por exemplo, você está com uma dor, uma sobrecarga, uma lesão e faz só o fortalecimento. Ok, isso pode ajudar, mas se de repente não acabou com a sua dor, é porque talvez esteja faltando você mexer na sua biomecânica. E de repente você mexeu até na sua biomecânica, mexeu na sua capacidade física, mas se você não tem uma consciência de movimento boa, você vai ter sempre algum problema. Então o objetivo com esses 3 pilares é que a gente pegue os 3 pontos e melhore os 3 pontos. A sua consciência, a sua capacidade e a sua biomecânica da corrida. Esse é o programa Corredor Sem Dor. Esse é o nosso objetivo com tudo isso que a gente está conversando aqui, tá bom? Então, se você perguntar o que é o curso é um caminho, é um programa que será a busca por uma qualidade de movimento melhor, onde eu quero torná-lo mais capaz, mais eficiente, mais equilibrado, com articulações e músculos fortes. E claro, o resultado disso será um corredor da melhor forma, o melhor corredor que você pode ser. E aqui, por último, eu quero falar um pouquinho sobre o método Corredor Sem Dor, consegui explicar para você um pouquinho como é que ele funciona. Mas, e se você quiser fazer inscrição, esse é o site www.laboratoriodacorrida.com.br. Você fazendo a inscrição hoje, você também vai ter 2 bônus. Qual que é o bônus? Vídeos de liberação miofascial, onde eu vou ensinar para você como é que você pode fazer uma liberação miofascial em todos os principais grupos musculares que vão ser sobrecarregados na sua corrida. Isso vai te dar um adianto muito grande, vai fazer com que você sinta muito melhor, tanto para iniciar a sua corrida, como depois do seu treino ou da sua corrida, tá? A liberação miofascial é uma ferramenta, uma técnica extremamente interessante, boa, eficaz, que vai ajudar muito na sua corrida. E também, uma outra coisa é a garantia que você vai ter. Você pode se inscrever no curso, você pode fazer a sua inscrição, entrar lá no curso, assistir os vídeos, fazer todo o curso liberado lá para você, e se em 15 dias você não gostou, achou que não é para você, ou achou que não é interessante, você pode simplesmente mandar um e-mail e eu vou fazer o reembolso do valor que você fez o pagamento, tá? É um valor mínimo, o valor do curso são 12 de R$ 28,92. Isso é muito menos do que uma pizza que você gasta aí no seu mês e um objetivo de você melhorar a performance da sua corrida, tá? Então, se você tiver, queria muito que você participasse dessa primeira turma do Corredor Sem Dor.
Vai ser um prazer tê-lo lá conosco. Qualquer dúvida que você tiver durante o curso, vai ter uma área de membros onde você vai escrever a sua dúvida e em menos de 24 horas eu ou alguém da minha equipe vai entrar em contato com você respondendo a sua questão, tá? Eu vou estar lá junto com você, também vou fazer aulas ao vivo, onde eu vou estar só à disposição de quem estiver no curso para responder e tirar qualquer dúvida e ajudar no que for necessário, tá bom? Então, eu espero você lá, corra, faça a sua inscrição, vai ser um prazer e eu te espero lá dentro. Um abraço.